Hoje a gente está comemorando as quase 10 mil visualizações do programa Entre Elas. E a gente quer chegar a essa marca. Por isso a gente precisa de você. Se inscreva aqui no canal, curta essa entrevista, que, aliás, foi uma entrevista sugerida por uma telespectadora, não é isso, Marilene? Exatamente. Essa pauta foi sugerida por quem assiste o programa. Ele insistiu até. Hoje a gente fala de uma síndrome que vem acometendo muitas mulheres, a fibromialgia. A gente vai conversar com uma psicóloga que tem algumas informações muito interessantes e algumas experiências interessantes para falar sobre esse mal que hoje acomete muitas mulheres, sabe? É muita gente Maioria das reclamando. mulheres, né, gente? Assim, eu nem conheço homens, eu conheço mulheres que têm fibromialgia. Também só conheço mulheres. E a gente recebe Mas aqui... antes de... então apresenta a nossa entrevistada, que eu vou contar uma história rápida. Tá, vamos lá, vamos de história. Ó, Ludmila Machado Lima, ela que é psicóloga e atende lá no centro de saúde e no consultório Espaço Labore. Ó, depois a gente vai colocar os seus telefones aqui no vídeo, Tá, tá bom? Sim. Então daqui a pouquinho aparece aqui para você o telefone no vídeo. E ela tem uma experiência com pessoas, com mulheres, né? A maioria mulheres, que sofrem de fibromialgia. Isso. E aí a gente vai conversar sobre isso bastante. E Marilene tem uma experiência com esse problema de saúde. Vamos lá, Marilene. Não é comigo, não. Não. Mas eu fui, certa vez, ao aniversário de uma amiga. Ela estava fazendo 50 anos. E a família organizou, alugou um clube e convidou todos os amigos, muita gente para a festa. E nós chegamos na festa, estou esperando ela chegar. Nós achávamos assim, que ela queria chegar na hora do parabéns para dar aquele... Não tem aquele... Mulher gosta de fazer assim, dar uma entrada espetacular. E ela não chegava. E nós estamos esperando, ela não chegava. Aí nós percebemos que as filhas iam, voltavam. E sentimos que havia um movimento estranho da família. Até que chegou uma hora que alguém da família pegou o microfone e falou: mamãe não vem, ela está com crise de fibromialgia e não consegue sair da cama de tanta dor que ela está sentindo. Isso aí é comum? Boa tarde, isso é muito comum. Seja bem-vinda, querida. Porque o que acontece? A fibromialgia, você sente dor muscular. E quando você está em crise, seu nervo trava. Você não consegue se mover. Aí que entra a psicologia, porque a gente faz uma psicoeducação para aquela paciente entender o seu corpo e saber como que vai reagir na hora da crise, para poder não ficar travada em cima da cama. Então a gente faz todo um tratamento, um processo, para que essas crises elas diminuam, ou então, quando elas aparecerem, elas vêm com uma potência um pouco menor. É uma dor que quem tem diz que é uma dor que anda pelo corpo. É a dor no corpo todo? Não é uma dor localizada, é uma dor que hoje daqui, amanhã daqui, amanhã daqui. Isso muda e de como acordo. a psicologia pode ajudar as pessoas que sofrem com essa síndrome? Tá. A dor, ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que falam que sentem dor na perna, tem pessoas que falam que sentem dor no corpo todo, tem uns que são nomes, vai de pessoa para pessoa. Como que a psicologia ajuda nisso? Primeiro, a gente faz uma psicoeducação com essa paciente para ela poder entender que ela não é de ferro. E nós temos que ter tempo para poder descansar, fazer atividade física, ter o seu momento de sono, porque senão tudo grita no nosso corpo. E junto com isso, a gente vai fazendo exercícios de respiração, de higienização do sono, para que essas crises venham de uma forma mais leve. Você percebe que as pessoas que te procuram, né, como amparo e ajuda para superar esse problema ou amenizá-lo, elas têm alguma característica em comum? Tem. A característica que a gente vê é o estresse. Estresse. São pacientes completamente estressadas, sobrecarregadas, que chegam para mim e falam assim: eu não aguento mais. Eu acho que eu vou explodir, é tudo em cima de mim, eu não consigo e tudo me dói. E eu tenho que fazer com dor. A gente fala assim: não, calma. Não é assim, tudo me dói. Aí a gente começa a fazer, para essa questão da fibromialgia, eu uso muito a terapia comportamental, que é você poder entender
que o seu comportamento reflete no seu corpo, na sua situação de vida. Então, a gente começa a entender para essa pessoa, não, primeiro, me fala como é que é a sua rotina. E a gente começa a mostrar para a pessoa onde está as sobrecargas dela e aonde que ela consegue ir aliviando e se cuidando. Porque, geralmente, como a maioria são mulheres, geralmente tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do emprego, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de tudo. E qual é o tempo que sobra para elas cuidarem delas? Então, é nesse momento que entra a psicologia para poder fazer a pessoa entender que ela não é um robô. A psicologia vai ajudá-la deixa eu ver se eu formulo essa pergunta melhor. A alterar a rotina dela ou alterar a maneira como ela vê a rotina dela? Primeiro é a maneira como ela vê a rotina dela, Né? e faz ela entender que ela precisa e Mudar. que ela é capaz de mudar. Que não é do jeito que ela pensa, porque eu sempre fiz assim, se eu deixar de fazer assim vai dar errado. Não, não vai dar. E é uma coisa muito assim, quer ver? E aí, se eu não fizer, quem vai fazer? Exatamente. Né? É essa pergunta que as pessoas que Por sofrem de isso que estresse a maioria fazem. são mulheres. Sim. Porque o homem, tranquilamente, ele faz o trabalho dele, chega em casa, ele faz uma refeição, deita no sofá, ele não tem aquele monte de preocupação que a mulher tem. Então, a mulher é aquela que realmente é a primeira que acorda de manhã, a última que dorme, que controla tudo na casa, todos os problemas da casa recaem para ela. Se não tiver tudo funcionando bem, a culpada é ela, nunca é o homem. Eu fico né? assim, eu fico me vendo assim, quando eu olho para você, eu fico ouvindo você falar, eu falo assim, gente, o que era a minha vida com filho pequeno? Vocês acreditam? A minha também, a mesma coisa. Marilene, eu tinha 2 bebês, né? Um nasceu na véspera do outro, fazia 1 ano, né? Eu tinha um bebê de 9 meses no colo, uma barriga de 6. Logo, as pessoas chegavam na minha casa para trabalhar, falavam assim, 2 crianças, bebês, tô fora. Aí, o que eu fazia? Marilene, a louca aqui, ó. Sabe a Ludmilla louca? Eu ficava naquele estresse de fazer tudo, né? Aí, quando os meninos dormiam, 8 e pouco da noite, eu ia fazer serviço de casa pro dia seguinte, passar pano na casa, fazer... E aí eu não dormia. E quando essas crianças ficavam doentes? Gente! Então, mulheres, não façam isso pela sua saúde, não é isso, Ludmilla? Não, realmente, não façam isso. E o seguinte, você falou das suas crianças pequenas. A gente tem que entender que a criança, ela tem que ser ensinada desde pequeno como nos ajudar dentro de casa, porque Olha, aquela que legal. casa também vai ser deles. Então, assim, é pequenininho, mas pode arrumar uma cama, pode tirar um lixo do banheiro, pode lavar o prato, o copinho que sujou. Por quê? Não adianta eu não ensinar para o meu filho, menino ou menina, criança, e quando chegar na fase adolescente, com 15, 16 anos, porque você não me ajuda. Você nunca deixou ele te ajudar. Você nunca ensinou seu filho a te ajudar. Você sempre achou mais rápido você fazer sozinho. Você tem filhos? Tenho 2. Uma de 13 Você e uma de 9 utiliza anos. isso que você está falando aí com seus filhos? Utilizo, com assim, coração na mão, porque principalmente com o meu menino de 9 anos, quando eu peço para ele limpar a louça, ele limpa a louça e lava o chão junto, né? Porque cai tudo no chão. Seguro firme, aquela minha vontade, meu Deus, agora vai me dar um outro trabalho. Mas o quê? Eu tô ensinando ele que ele é capaz de fazer sim. Exatamente. Mas aí eu não vou lá gritar, você tá sujando o chão. Não, meu filho, parabéns, mas olha, quando terminar aqui, tem que limpar o chão. Olha, da próxima vez, abre menos a torneira. Vamos abrir um pouquinho menos? Vamos fazer assim, de pouquinho? Então, assim, é aos poucos que a gente vai ajudando. Teve um dia que eu pedi para ele tirar o lixo do banheiro, ele não fez. Aí eu cheguei em casa cansada do serviço, eu falei assim, meu Deus, pedi para você a única coisa, tirar o lixo do banheiro, e você não tirou. Aí ele falou assim, mamãe, é porque era sujo. Eu não queria botar a mão no sujo. Entendi. Então, aí o que eu compreendi? Que ele não deixou de fazer porque ele esqueceu ou porque estava me desobedecendo. É porque para ele era uma coisa que estava incomodando. Aí eu fui explicar que ele poderia pegar uma outra sacola. Ou então depois tirar o lixo, poderia lavar as mãozinhas, que aí não estaria sujo. E também falei, meu filho, então quando a mamãe te pedir e acontecer isso, você me avisa. Porque eu estava contando com você. Aí ele, tá, então da próxima vez eu lavo a louça. Então assim, ele então mesmo você escolheu... conta com você. Você conta com o marido também? Conto, meu marido é meu braço direito e esquerdo. Porque como Ai, eu tô no coisa centro boa. de saúde, ele que deixa na escola, ele que busca, ele que faz
Tudo pra mim. Então você não Agora- vai ter fibromialgia nunca. Ai, espero que não. Não, mas eu queria saber mais uma coisa. Então, as pacientes, elas têm características em comum, que é o estresse, a sobrecarga de Cansaço, trabalho e isso. tal. Depressão. Depressão. Aí eu consigo perceber que o que também tem em comum dessas pacientes, como elas estão tão envolvidas com o trabalho doméstico e o serviço onde que elas trabalham, elas não têm tempo para elas não têm tempo para uma academia, elas não têm tempo de sentar em casa e botar uma perninha para cima para assistir uma televisão. Estão sempre fazendo alguma coisa. E eu falo assim, tira esse minutinho. Ah, não, mas e aí a roupa que vai lavar? E aí, não, a louça tá ali suja, eu não posso deixar a louça ali suja. Não, eu não posso ir na academia porque nessa hora eu tenho que fazer a janta. Então, a gente começa a entender que realmente elas cuidam de todo mundo e não cuidam delas. E não conseguem perceber o quanto estão adoecendo com isso. Outra coisa que eu queria te perguntar é quanto à faixa etária dessas mulheres. Tem alguma Eu característica em imagino, comum? 30 anos, 40, por aí. As Que é a pacientes, fase que a gente trabalha mais, Regina. Sim, as sem dúvida. pacientes que eu tô tendo É a idade agora, produtiva, né? Então, as pacientes que eu tô tendo agora no centro de saúde, tá nessa faixa, de entre 35 e 55, 60 anos. entendi. Tá dentro dessa faixa etária. Você sabia que tem um grupo de mulheres em Cachoeira? De mulheres que têm a fibromialgia e que elas se reúnem para partilhar? Então, eu fiquei sabendo que eu atendo algumas mulheres desse grupo depois que eu comecei a atendê-las. Ah, tá. Aí que eu vim descobrir que tinha esse grupo sim. Não tem cura, Não tem Né? cura, mas tem tratamento. mas tem O tratamento. que a gente percebe? As pacientes me relatam que depois do tratamento, ou as crises passam mais a acontecerem, ou quando elas vêm com uma intensidade menor daquela dor. Então, assim, não tem cura, mas tem tratamento. A gente pode aliviar os sintomas. Se ela for fazer um exame, exame de sangue, aparece alguma coisa? Não. 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 A descoberta, É uma né, doença psicológica? Então, a descoberta é feita através do médico reumatologista, através do exame clínico, né, dentro do consultório. A gente entende que tem um forte fator emocional em cima dessa doença. Agora, o fator específico é o médico reumatologista. Mas que vai poder medicamento dizer. que toma, então? Medicamento psiquiátrico? Então, o que eles tomam? Não, As pra pacientes tomam para Dor, dor. relaxante muscular. Exatamente. Aham. Porque faz os músculos doem. Elas reclamam que os músculos, as Aí juntas, toma um tudo medicamento para dor. para relaxar. Exatamente, medicamento para dor. Aí o que a gente faz? Elas entenderem que o medicamento não é milagroso. Ele sozinho Não resolve. não vai Não fazer resolve, não efeito. resolve. Você tem que aprender a relaxar. Você tem que aprender a cuidar do seu corpo e reconhecer. E como é que faz isso, Ludmila? Então, a gente tem assim, que... como você muda a sua rotina, a sua visão que você tem de você? Como é que você reconstrói e ressignifica tudo que você ouviu durante a vida, que mulher tem que passar por isso, que você é responsável pela vida dos filhos, pelo marido, que você tem que cuidar de Exatamente. tudo, que Deus me livre a camisa do marido e amarrotada para o trabalho. Sabe coisa mesmo. assim? Como é que você muda isso? Primeiro passo, procurar um psicólogo. Procura um psicólogo. Porque a gente precisa quebrar essas crenças limitantes. É justamente isso. Sim. Eu tenho que fazer, eu sou mulher, eu fui criada para isso, eu tenho que cuidar do meu marido, do meu marido. Aham. Não tem aqui uma receita de bolo. Cada paciente é um paciente. Então, Sim. dentro do consultório, eu junto com elas, analiso. A gente primeiro analisa, me fala a sua rotina. E depois ali, a gente faz um trabalho que ela começa a enxergar aonde que ela consegue O mudar. atendimento que você faz é individual. Individual. E as histórias são muito parecidas. Só da questão da sobrecarga. Só da questão da sobrecarga. Mas assim, cada tem um uma história. tem uma história que acontece violência doméstica, tem outra história que tem abuso até de umas mães narcisistas. Então, tem pacientes que traz muito disso. Não, mas eu fui criada assim por minha mãe, então a gente tem que quebrar essas crenças. Por isso que é importante o trabalho do psicólogo, porque a gente vai entender você como você é, para entender por que você está fazendo isso hoje. E fazer você compreender que o que você está fazendo, ou você foi criada para fazer isso, e não necessariamente precisa fazer desse jeito. A gente tem que dar o primeiro passo para mudar. Aí tem algumas mulheres também que a gente consegue detectar insegurança.
Ah, mas se eu não fizer isso, o que, que os outros vão pensar de mim? Sim, o que, que meu o que que os vizinho vai outros, pensar é. de mim? Aí a gente trabalha essa insegurança dentro dessa mulher para depois conseguir acertar a rotina. Então, assim, não é nada imposto. Não é nada, paciente chegou lá, sentou na minha frente, eu vou virar e falar assim, ó, você vai ter que dormir tal hora, acordar tal hora, vai ter que fazer isso, isso daqui. Não. Se vira em caixa. Não, não é assim. Então, primeiro, vá. Senta na frente do psicólogo. O psicólogo, junto com esse paciente, vai conseguir entender todo o entorno dela e a gente consegue traçar o tratamento de uma forma leve. De uma forma que o paciente para e fala assim, Você não está por que que eu não sentindo vi vontade de antes? fazer um tratamento com ela, não? A explicação dela é tão Porque agradável. eu sou essa estressada? Com certeza eu sou. Com certeza eu sou. Ai, Gina, pela explicação dela. Pois pela é, mas eu forma tô aqui, dela a minha cabeça tá conduzir. assim. Eu falei, gente, é você ajudar a pessoa a reescrever a sua própria história. Exatamente. Mas aí eu te Exatamente. pergunto uma coisa, Ludmila. Muitas mulheres estão assistindo o programa, muitos homens também. E aí eles pensam, eu queria tanto fazer um tratamento com uma psicóloga, ter esse apoio, né, psicológico. Entretanto, eu tenho que fazer isso, que fazer aquilo, que, né? Porque o estressado também é assim, né? Ah, eu quero pagar um curso a mais pro meu filho, ele está precisando de uma roupa nova, vai sempre se deixando depois. Como é que uma pessoa pode ter acesso ao seu trabalho de forma gratuita? Tem como? Não, tem sim. Quem pode pagar, gente, pague. Sabe? Eu sempre falo, se a academia é importante, a psicóloga também é, porque você não pode cuidar só do físico, não. O corpo Tem que só cuidar mente sã, né? Tem que cuidar da mente também, né? Isso aí. Na rede municipal de saúde, né, pela prefeitura, funciona assim: o paciente vai no médico do postinho do seu bairro, o médico analisa e encaminha para o serviço de psicologia. Aí aqui em Cachoeira a gente oferece esse serviço no Centro Municipal de Saúde e na Casa Rosa. Aí o postinho manda para o Centro Municipal de Saúde e é feita a triagem Você para as atende no centro de psicólogas. saúde. No Centro de Saúde. Aí é feita a triagem para as psicólogas que são contratadas, que estão atendendo lá no Centro de Saúde. Regina, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Ai, que bom. Ai, tão rápido. Tava tão bom. Já se inscreveu no programa? Hein? Já curtiu? Já deu seu joinha aqui? Então, rumo às 10 mil visualizações. Que a gente vai bater essa marca com a Ludmila, com certeza. Muito Porque essa obrigada. entrevista foi muito boa. Ela é a- excelente, Não, e a gente quer Ludmila. ela de volta aqui. A A gente gente tem tanta coisa pra gente conversar, temos mesmo. entendeu? A gente tem que quebrar esse tabu do medo do psicólogo. Não é? Gente, é maravilhoso. Só vai. Só vai. Ó, Ah, muito obrigada, querida, Obrigada pela Obrigada. sua disponibilidade, né? Pelo seu carinho com os seus pacientes. Muito E obrigada. você transborda carinho por elas, sabe? Obrigada. É bem bacana isso. Fala da E- profissão com muita vida. Nossa, ó, Não, excelente. mas ó, é gratificante você atender a paciente no primeiro dia, no caso da fibromialgia, chegar e falar assim, eu não aguento de dor, e depois no decorrer das sessões sentar e falar assim, eu não senti dor essa semana. Ai, coisa boa. Não tem o É que isso aí. pague. É maravilhoso. Muito bem, É, querida, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês Ó, pelo um convite. beijão pra Obrigada, você. gente. E até o próximo Entre Elas, mas antes, curte esse programa. Ele tem que chegar a muita gente, principalmente essas pessoas que sofrem de fibromialgia, né, Marilene? A gente pode ajudar, você pode ajudar, é só curtir aqui. Até o próximo Entre Elas.